Chegou o dia, chegou a hora e hoje tem jogo do Fluminense. Esse é o vídeo de pré-jogo de Colo-Colo e Fluminense e tudo que você precisa ficar sabendo sobre esta partida pela quarta rodada da fase de grupo da Libertadores, eu te conto aqui agora depois da vinheta. Todos vocês são os meus convidados. Solta a vinheta e vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo muito especial, de extrema alegria estar aqui com todos vocês, tá? Em quase todos os dias, em todas as manhãs, né? Em todas as tardes e em todas as noites. Muito obrigado pelo teu carinho, quero agradecer primeiramente a Deus por mais esta oportunidade, dia 9 de maio, tá? Quinta-feira, dia de Fluminense, dia de Flusão e dia de, vitória Fluminense, né? Vamos, sem sombra de dúvida, vou até colocar ele aqui agora para poder dar uma chamada boa pra gente. Olha aí, ó. Vitória Fluminense! Hoje a energia tem que ser total. A energia tem que estar em cima para poder, a gente buscar essa vitória muito importante. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua amizade. Quero desejar um excelente dia 9, uma excelente quinta-feira a todos vocês, tá? Que Deus possa abençoar as nossas vidas, bem como as nossas famílias. Seguimos em nossas orações para que Deus possa dar força e ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, beleza? Passado isso, Colo-Colo e Fluminense, quarta rodada, Copa Libertadores, né? Fase de grupos, nosso grupo A. E ontem, rapaz, que resultado maravilhoso, hein? Empate entre Alianza Lima e Cerro Porteño. Vamos falar daqui a pouquinho. Mas hoje, né? Às 9 horas, no canal ESPN e no Star Plus, você acompanha ao vivo esta partida diretamente de Monumental de Santiago, no Chile. Essa partida ela é válida pela quarta rodada e é uma partida muito importante para o nosso Fluminense. Eu tô aqui com já o grupo já atualizado com a rodada de ontem. Com o empate de ontem, o Fluminense não perdeu a ponta da tabela. Estamos em primeiro com 5 pontos, o Cerro empatou em ponto, mas está com um saldo de gols menor do que a gente está com 1 e eles estão com 0. O Colo-Colo caiu para terceiro, agora está em terceiro lugar, né, com 4 pontos, e o Alianza Lima está na lanterna com 3 pontos. Eu trouxe para vocês ontem aqui e eu quero só dar uma reforçada. O quanto que é importante para as nossas pretensões, né, visando a fase mata-mata, oitavas e quartas de finais, né? Semifinais também, vamos colocar aí. A final, já falei para vocês ontem que vai ser no Monumental de Nunes, e aí é jogo único, não tem ida e volta. Mas oitavas, quarta e semi, tem. Cara, é importantíssimo vencer hoje. Importantíssimo vencer hoje. Porque vencendo a gente chega a 8 pontos e estaciona o Colo-Colo lá com 4. Os próximos 2 jogos no nosso Maracanã, na nossa casa, diante da nossa torcida, contra Cerro Porteño e depois contra a Alianza Lima. Oportunidade maravilhosa de atingir aí os 14 pontos, tá bom? Então assim, pensando nessa possibilidade de buscar a vitória, o Fernando Diniz definiu o time. Na verdade, o time já estava definido. Pra gente que poderia surgir alguma surpresa, né? Alguma coisa diferente, mas não. O Diniz gostou de como foi a apresentação do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Acho que a maioria de todos nós também gostamos, porque vimos coisas novas, novidade, e vimos um Fluminense abrir 2-0. Mas depois, no final desse vídeo, eu vou falar o que não podemos cometer nessa partida de hoje. Portanto, eu vou falar aqui agora para vocês a provável escalação do Fluminense. Vou subir o campinho para você acompanhar, beleza? Campinho na tela. Fábio no gol, Marquinhos na lateral direita, com Manuel e Felipe Melo na zaga. Marcelo na esquerda. Martinelli e Lima, fazendo ali a dupla de primeiro e segundo volante, com mais na frente Paulo Henrique Ganso, sendo o nosso maestro do meio de campo. Na ponta direita, Douglas Costa, mantido para poder fazer essa dupla aí com Marquinhos. John Arias pela ponta direita e na centroavância, Germancano, nosso técnico Fernando Diniz. Pode voltar aqui comigo aqui agora.
para essa partida nós temos um retorno muito importante. O Keno, atacante, né, ponta esquerda, está de volta e possivelmente entrará na partida de hoje para poder dar um gás no segundo tempo ali do nosso Fluminense, tá? E aí talvez o Diniz possa armar no segundo tempo o jogo de uma outra forma. O que é mais importante é o Fluminense manter a atenção, tá, do início ao fim, para que não hajam vacilos, para que não haja descuido. Então assim, toda a atenção, sabe, ela precisa ser redobrada ou até mesmo triplicada para que a gente possa fazer um jogo, eu sempre vou colocar essa palavra, perfeito. Porque quando você vence, sabe, por mais que tudo não foi perfeito, mas como se fosse quase tudo perfeito, né? E aí, de repente, alguns pequenos problemas ainda irão acontecer. Nós estamos falando de um jogo. E um jogo, você é muito difícil, durante todos os 90 minutos, você ser perfeito. Mas, sabe, aquela busca daquela quase perfeição para poder a gente sair com a vitória nessa noite, que é muito importante, tá? Deixa eu te falar aqui o provável time do Colo-Colo, para poder depois a gente dar seguimento aqui. O Colo-Colo é dirigido pelo técnico Jorge Almirão, que por sinal, né, será o terceiro encontro entre Fluminense, entre Fernando Diniz e o Jorge Almirão. Uma foi na final do ano passado, Fluminense 2-1 contra o Boca Júnior, onde o Jorge Almirão era o técnico do Boca. E no Maracanã, na primeira fase, né, no Maracanã, no jogo de ida, Fluminense ganhou 2-1, mesmo placar da final, segunda vitória do Fluminense e do Fernando Diniz em cima do Jorge Almirão. E hoje é o terceiro reencontro. E para hoje, o Colo-Colo vem com Cortez, Opaso, Saldívia, Falcão e Umberg. Zavala, Pavês, Vicente Pizarro, Bolados, Damian Pizarro e Palácios. Esse é o time que deve entrar hoje em campo do Colo-Colo, tá? Você pode ter sentido falta aí do Vidal, né? Vidal está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo, assim como o Leonardo Gil, os dois volantes ali do meio. E, para nossa sorte também, né, está fora dessa partida o Guilhermo Paiva. Guilhermo Paiva foi o autor do gol do Colo-Colo no Maracanã, tá? Aquele gol de cabeça, aquele cruzamento para, naquela ocasião lá, né, empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Então assim, Vidal tá fora, Leonardo Gil tá fora e o Paiva também está fora. No nosso Fluminense, muitos jogadores machucados, né? Samuel Xavier, agora por último Renato Augusto, André, Thiago Santos, entre outros jogadores afastados como o John Kennedy ainda, né? Porém, o nosso banco de reserva tem nomes importantes para este duelo, para esta partida. Já citei para vocês aqui o Keno, tem o Alexander, que entrou muito bem contra o Atlético Mineiro, deu uma assistência, né? E teve uma oportunidade de matar o jogo lá. Mas, cara, eu tô aqui com um lance que eu preparei para vocês, tá? E eu quero falar para vocês o que não pode acontecer diante desse lance. Olha esse lance aí. Uma jogada lindíssima pro nosso Fluminense, né? Onde o Renato Augusto aciona o Arias e o Arias, sensacional, dá aquele passe açucarado pro Germancano, que nesse jogo ele optou por dominar e não é para dominar. O Cano tem que bater essa bola de primeira, como ele sempre bate, e na sua grande maioria ele faz o gol. Se fizesse esse gol que você acabou de ver que ele perdeu, seria o 3-0 em cima do Atlético Mineiro, o que basicamente, né, sacramentaria, né, a nossa vitória diante do Atlético Mineiro, tá bom? Então assim, hoje é um jogo de detalhes, não pode dar mole porque o Fluminense precisa muito buscar essa vitória. Quem vai apitar esse jogo é o Vilmar Roldan, o mesmo que apitou o jogo da final da Libertadores do ano passado, contra o Boca Juniors. Estendeu pra caramba, né? Podia ter acabado antes o jogo, mas a gente sabe que o Vilmar, naquele ano de 2023, deixou de dar um pênalti em cima do Cano na primeira rodada contra o Sporting Cristal. Ou seja, é um técnico que às vezes ele, sabe, gosta de complicar. Mas eu torço para que ele possa fazer uma arbitragem isenta, tranquila e totalmente imparcial. Então assim, desejo um bom trabalho, não só para ele, mas para toda a equipe de arbitragem, tá bom? O Germancano também trouxe uma palavra no último treinamento lá mesmo, né, em Chile, lá no centro de treinamento da Universidade de Chile, falando a respeito sobre essa partida de hoje. Acompanha aí. A gente sabe que é um jogo muito importante, extremadamente muito difícil jogar em seu campo, jogar com sua torcida. Então
A gente se dedicou muito bem, se preparou muito bem para dar o máximo no jogo da manhã. Então a gente vai tentar poder ganhar, poder classificar-se e continuar fazendo história, continuar trabalhando junto e dando mais alegria a todos os nossos torcedores. Então, para poder a gente chegar aqui na parte final desse vídeo, né, as considerações finais, eu quero dizer o quanto que esse jogo é um jogo decisivo, porque em caso de derrota nossa, a gente perde a oportunidade de brigar por uma das coisas que eu acho muito importante, que é a ponta da tabela, visando vantagens em oitavas de finais e em quartas de finais. Precisamos tentar buscar os 14 pontos, isso é importantíssimo, para poder a gente tentar fazer sempre o segundo jogo em casa, beleza? Isso é muito importante. E para isso, o que eu anotei aqui? É importante que o nosso Fluminense aprenda com a lição do último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Você abre 2-0, você não pode descuidar, você não pode cochilar, você não pode dizer para você assim, ó, a vitória está ganha. Não, o jogo só acaba quando o juiz apita a partida final. Então assim, é para ter atenção durante todos os 90 minutos da partida. Então assim, todo cuidado ele é muito pouco. Numa partida tão importante como essa, o Colo-Colo vai jogar a vida, precisa ganhar para poder buscar uma classificação nessa fase de grupos da Libertadores. Só que o nosso Fluminense, com todo respeito ao Colo-Colo, é muito mais time. Só que tem que ter atenção, sabe, redobrada. Nós não podemos voltar, sabe, de Santiago, no Chile, sem esses 3 pontos. 3 pontos que dá para poder a gente, sabe, buscar, ganhar, como dava contra o Alianza Lima, como dava contra o Cerro Porteño, e a gente está desperdiçando. Eu espero de verdade que o nosso time possa fazer um jogo muito bom, muito compacto, sabe, e muito corajoso, do início ao fim, e muito eficaz. Tem que ser eficiente nas conclusões finais. A gente precisa criar oportunidades e precisa fazer elas se tornarem em gols para poder a gente buscar essa vitória hoje, que é muito importante para todos nós. Diante dessa minha conclusão final, para poder a gente buscar essa vitória, o meu palpite para essa rodada, para esse jogo contra o Colo-Colo, é 2-1, tá? Então a gente vai fazer o 2-0 com Arias e com Cano, será nessa ordem, na minha visão. Arias faz o primeiro e Germancano faz o segundo. Só que o Colo-Colo vai descontar 2-1, mas porém a gente vai conseguir segurar esse placar, segurar esse resultado para poder voltar do Chile com esses 3 pontos na bagagem e chegar a 8 aí na ponta da tabela, o que realmente é muito importante. Então assim, hoje eu estou torcendo por uma vitória do nosso Fluminense, acredito demais que a gente tem tudo para poder buscar essa ótima vitória, que vai dar um gás muito bom pra gente, e eu creio que vamos arrancar na temporada, beleza? Era esse vídeo que eu queria trazer para você de pré-jogo de Colo-Colo e Fluminense hoje às 9 horas no Monumental de Santiago, no Chile, beleza? Depois do jogo a gente vai voltar para poder a gente falar sobre o pós-jogo, de como que foi essa nossa vitória do Fluminense, beleza pura? Tamo junto, um beijo no teu coração, muito obrigado pelo teu carinho e para mais tarde, vitória Fluminense! Tamo junto!